Bom, se você é fã de Sonic, assim como eu, você já deve ter jogado o jogo dele nos games, não é mesmo? Afinal, é um dos personagens mais conhecidos dos jogos. E se você não conhece ele tanto assim, não se preocupe, porque nesse vídeo eu vou falar com você sobre toda a origem do Sonic. E aí, monarcas, tudo bem? Aqui quem fala é o Eduardo e hoje estou aqui para falar com vocês sobre mais um vídeo de origem. Só que agora não é de um personagem de histórias em quadrinhos, mas sim de um personagem que veio dos games. Hoje em dia ele até tem as histórias em quadrinhos dele, mas necessariamente ele começou ali nos games. E é um personagem muito querido aí entre todo mundo e posso falar assim que um dos mais conhecidos dos jogos atualmente. Então, galerinha, antes da gente falar sobre a origem do Sonic, eu preciso que vocês façam algumas coisas muito importantes para ajudar o canal, o engajamento do canal aqui. Então, já deixa aquele like maroto no vídeo, seu like é muito importante para mim, me ajuda e me motiva a estar gravando vídeos cada vez melhores aqui no canal para vocês. Aproveita e se inscreve no canal, a sua inscrição também é muito importante, me ajuda bastante, ok? E compartilha esse vídeo com um amigo seu também, cara, que ele não conhece a verdadeira origem do Sonic. Então, galerinha, vamos lá, porque essa origem tá muito boa e muito completa. Posso falar com vocês que é uma das origens mais completas que vocês vão achar aqui no YouTube. Então, chega de enrolação e vamos nessa. O Sonic é um ícone importante e um dos personagens mais bem pensados da história dos games e foi protagonista na luta pela atenção dos jogadores contra o seu maior rival em meados dos anos 90. E por isso, nossa história começa exatamente em 1990, quando o presidente da SEGA sentiu a necessidade de criar um mascote que representasse a SEGA. Afinal, empresas de grande sucesso tinham uma boa parte da sua popularidade vinculada a seus mascotes, como por exemplo a Disney com o Mickey Mouse e a própria Nintendo com o Mario. Por esse motivo, quase todos os funcionários da SEGA iniciaram estudos para criar um novo mascote que batesse de frente com os outros personagens. Na época, a SEGA era representada por Alex Kidd, mas ele não era tão expressivo quanto a empresa precisava. Aliás, um fato curioso sobre Kidd é que ele teve sucesso maior no Brasil do que no resto do mundo. Isso graças a Tectoy, que lançou o seu Master System com o seu game na memória. O jogo do Alex pode até ter emplacado bastante, mas não alcançou o sucesso esperado e depois de muitas tentativas e sequências, a SEGA finalmente decidiu investir em outro personagem. Então, em 1990 surgiu a Sonic Team para produzir o mais novo e definitivo mascote da SEGA. Durante esses estudos, mais de 200 personagens foram apresentados como, por exemplo, um coelho, um lobo, um tatu e até mesmo um urso. O novo console da SEGA na época era o Mega Drive e tinha sua principal característica na velocidade de processamento, conhecida comercialmente como Blast Process. A SEGA decidiu então que o seu novo mascote deveria fazer uso dessa característica. Assim, o artista Naoto Yoshima fez os primeiros rascunhos do ouriço azul, que passou por vários nomes diferentes na época, como por exemplo LS, que seria Light Speed, ou até mesmo Rise Up, mas esses nomes não deram muito certo e eles decidiram chamá-lo de Mr. Needlemouse. O nome era uma brincadeira com a aparência do personagem que se parecia com um rato cheio de espinhos. Então, depois de muito tempo, acabou surgindo a ideia do nome Sonic, que vem diretamente da palavra sônico, que é uma palavra que tem relação com ondas sonoras e a velocidade do som. Essa escolha foi feita pelo fato do ouriço ser conhecido como um animal rápido, podendo chegar até 10 km por hora na natureza. Outro fato interessante é que muitas pessoas pensam que o Sonic é um porco-espinho, mas na verdade ele é um ouriço azul. Só que ele não é aquele ouriço do mar não, ele é um ouriço terrestre chamado de ouriço cacheiro, que se parece bastante com um porco-espinho. Você provavelmente já deve ter tido aquela agonia quando ele estava debaixo da água, não é mesmo? Acontece que o Sonic não pode nadar por conta de informações erradas da SEGA sobre ouriços reais. Eles achavam que ouriços não podiam nadar enquanto eles podem nadar perfeitamente.
Após a SEGA aprovar o rascunho, o Sonic passou a ser criado de forma que chamasse a atenção de todos. E o mascote começou a ganhar forma. Ele tinha as cores da bandeira dos Estados Unidos e seus sapatos eram inspirados no que Michael Jackson calçava na capa do disco Bad. As cores de suas botas vieram do Papai Noel, assim como as meias enroladas e suas luvas. Mas a principal característica era a velocidade, que tinha o intuito de mostrar o verdadeiro poder do processamento do console. E o sucesso do Sonic foi tão grande que isso fez com que várias empresas copiassem o conceito de um animal bípede com atitude cool, como por exemplo o Crash e vários outros personagens. Em um certo período, o mascote chegou a ser mais conhecido que o Mickey Mouse, e isso fez com que a SEGA saltasse na frente da Nintendo logo no início da era dos 16 bits. Mas engana-se quem pensa que sua primeira aparição foi no Mega Drive. A primeira aparição do personagem foi em Red Mobile, um game de corrida para fliperamas em que ele aparece em forma de um adereço para o para-brisa de um carro. Bom galera, agora que nós já sabemos mais ou menos como o Sonic foi criado e qual foi a primeira aparição dele nos games, vamos partir para a verdadeira origem dele. Vamos nessa! As histórias dos primeiros jogos foram desenvolvidas pela SEGA no Japão, onde o planeta era bem parecido com o mundo real, com humanos coexistindo com animais e plantas. A geografia do planeta também é muito semelhante aos continentes separados e países e federações, sendo o maior e o mais importante chamado de Federação Unida, que, como o nome já diz, é baseada nos Estados Unidos. Também existem territórios dominados pelo cientista Ivor Robotnik, que também é conhecido como Dr. Eggman, um dos cientistas mais inteligentes do mundo que transforma animais em robôs para fazer parte do seu império e dominar mais territórios. Além dos territórios sob dominação, existem áreas isoladas que não são dominadas por nenhum país ou império Eggman, como por exemplo a South Island, ou Ilha do Sul, uma ilha que é conhecida por ser o tesouro de pedras preciosas sustentadas pelos poderes das 7 lendárias Esmeraldas do Caos, que são pedras especiais que têm uma grande fonte de poder. Essas pedras elevam o poder do seu dono ao extremo. Quando todas são reunidas, eles podem atingir o poder máximo, porém elas são muito raras. E é nessa ilha chamada de Soul Island que o Sonic nasceu. Ele sempre se destacou dos outros animais do local, por conta da sua incrível velocidade. Todos viviam tranquilos até que Eggman estava atrás das lendárias e poderosas Esmeraldas do Caos, para aumentar o território do seu império. Para isso, ele decidiu escravizar os animais da ilha e transformá-los em robôs, para ajudar nos seus planos de dominar o mundo e encontrar as Esmeraldas. O Sonic não gostou nada disso e acabou indo atrás do Eggman. A paz na ilha só foi restaurada após Sonic, com a ajuda dos Anéis do Poder espalhados pela região, derrotar os principais robôs de Eggman. Mas o cientista acabou fugindo. Esses anéis são estranhas concentrações de poder que dão ao usuário mais energia. Nem mesmo o Tails, que é muito inteligente, sabe a origem desses anéis. As Esmeraldas tiveram um importante papel de construir a ilha, que havia sido quase totalmente destruída por Eggman. Após isso, elas desapareceram e tudo parecia em paz na Ilha do Sul. Elas funcionam como, por exemplo, as esferas do dragão, que depois de serem gastas por poder, desaparecem por um tempo. Bom, pelo visto dá pra gente notar que os criadores de Sonic eram muito fãs de Dragon Ball, né? Que inclusive o Super Sonic, pra quem não sabe, foi inspirado no Super Saiyajin. Depois de algum tempo de paz, Eggman estava procurando novamente as Esmeraldas do Caos em uma ilha próxima chamada de West Side Island. Ele planejava reconstruir seu exército de beatniks com os habitantes desse lugar, e também usar a mão de obra escrava para criar sua mais nova arma de dominação, a Death Egg, uma estação espacial blindada muito semelhante à Estrela da Morte de Star Wars. Coincidência? Eu acho que não. Pelo contrário da Estrela da Morte, o Robotnik necessitava das 7 Esmeraldas do Caos para utilizar seu poder. Então ele manda todo o seu exército para procurá-las antes que o Sonic saiba dos seus planos.
O Sonic, por outro lado, estava viajando nessa tal ilha com seu avião, apenas para descansar e relaxar. Mas um fã seguiu até o local e era uma raposa chamada Miles Prower, mas todos o chamavam de Tails, por conta dele possuir duas caudas. O Sonic só o ignorava, mas isso muda quando ambos chegam na ilha e percebem as maldades de Eggman ao redor da região. Sonic então tenta despistar Tails, mas graças às suas caudas ele consegue voar em uma velocidade bem alta e alcançar o Sonic. Depois de ajudar o Sonic a combater os robôs de Eggman que causaram uma explosão na floresta, Sonic acaba considerando como melhor amigo e os dois partem para mais uma nova aventura para salvar os animais e derrotar a Death Egg. Depois de libertar todos os habitantes e animais da Westside Island, Sonic e Tails voam a bordo do Tornado até a base inimiga. Derrotando Eggman, a base explode e os dois voltam para casa voando a bordo do seu avião que se chama Tornado. Depois do Ovo da Morte do Eggman ter sido destruído, seus pedaços remanescentes foram obrigados a fazer um pouso forçado em uma ilha especial chamada Ilha Flutuante. Ela possui poderes especiais graças a um objeto escondido nas profundezas do lugar, a Esmeralda Mestre, que com seu poder mantém a ilha no ar. Mas graças à queda da estação espacial, ela acabou sendo rebaixada ao nível do mar. Obviamente, Eggman detecta a presença massiva da energia da Esmeralda Mestre e vai atrás da Esmeralda para assim reerguer o Ovo da Morte no espaço e dar continuidade ao seu plano. A Esmeralda Mestre era guardada por Knuckles, único remanescente do clã Echidna, que protegeram a Esmeralda Mestre durante séculos. Eggman se aproxima e convence Knuckles que um ouriço e uma raposa estavam se aproximando para roubar as Esmeraldas Mestre e usá-las para o mal. Knuckles acredita no Eggman e ajuda a espalhar armadilhas pela ilha, enquanto Eggman reconstrói seu Ovo da Morte. Sonic e Tails, ao descer dos céus, param para descansar em um lugar próximo, mas o Tails também detecta a energia da Esmeralda Mestre e os dois são movidos até o local para investigar. Ao chegar na ilha, Knuckles já estava à espera e golpeia o Sonic e rouba as suas esmeraldas e as esconde pela ilha. Sonic, sem entender por que Knuckles fez isso, descobre que Eggman está recompondo sua estação. Então vai à procura das esmeraldas, recuperando uma a uma e escapando de todas as armadilhas de Knuckles. Após recuperar todas as esmeraldas e encontrar Eggman, o cientista tenta sobrevoar o Ovo da Morte mesmo sem as esmeraldas, mas acaba falhando e sendo derrotado novamente por Sonic. A estação Ovo da Morte cai novamente sobre a Ilha Flutuante, mas dessa vez sobre a cratera vulcânica de Lava Reef. Eggman então desiste de reunir as esmeraldas comuns e decide ir atrás da Esmeralda Mestre, e por consequência acaba perdendo a confiança de Knuckles. Sonic descobre sobre a Esmeralda Mestre e vai até a cratera da Lava Reef para derrotar o cientista de uma vez por todas. Em Hyde Palace, Eggman se aproveita de Knuckles, atrapalhando o Sonic para roubar a Esmeralda Mestre. Knuckles percebe finalmente que estava sendo enganado e tenta impedi-lo, mas acaba sendo eletrocutado. E no final sobra para Sonic recuperar a pedra. Knuckles o ajuda a chegar até Sky Santuário, o local onde Sonic tem que enfrentar o Metal Sonic. Depois de derrotá-lo, Sonic usa sua velocidade para se catapultar para dentro do Ovo da Morte antes que ele chegue no espaço novamente. Lá, Eggman tenta de todas as maneiras derrotar o ouriço para que ele não acabe com seus planos, mas Sonic destrói todos os robôs do cientista, estendendo a batalha até o espaço. E finalmente, depois de destruir seu Mecha, Sonic recupera as Esmeraldas Mestre e Knuckles derrota os robôs remanescentes de Eggman. E com isso, a Ilha Flutuante recupera a pedra e volta a flutuar novamente. E sem falar que também aqui, galera, que o universo do Sonic é composto por diversos personagens com personalidades e poderes diferentes que futuramente possam ser adaptados no cinema. E apesar do Sonic ter surgido como rival do Mario,
hoje ele é um personagem exclusivo da Nintendo por uma parceria firmada com as duas empresas. Bom, depois de você ter conhecido toda a origem do Sonic, ter visto onde ele apareceu primeiro nos games e ter visto como ele foi criado, eu acho que esse vídeo foi bem completo, falando sobre toda a origem do Sonic pra você, sobre como tudo aconteceu, sobre como ele conheceu o Knuckles, sobre como ele conheceu o Tails, o Dr. Eggman, todos esses personagens que afinal são muito importantes e foram adaptados para o cinema também. E eu tenho certeza que o Sonic no cinema tem um futuro muito brilhante e aí, cara, às vezes até um universo muito grande para ser adaptado. Então, ok? Então já deixa aquele like no vídeo se você gostou desse vídeo. Deixa aquele like maroto, ok? Seu like é muito importante pra gente, me ajuda e me motiva a estar trazendo vídeos cada vez melhores aqui pra vocês. Aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que vai estar saindo aqui no canal. A sua inscrição é muito importante e me ajuda bastante. Então, galerinha, compartilha esse vídeo com um amigo seu também que não conhecia a história completa da origem do Sonic. Eu tenho certeza que ele vai estar gostando, porque tem muita gente que gosta desse personagem, mas não sabe bastante da origem dele. Afinal, foi bem difícil encontrar a origem dele aqui na internet e criar esse roteiro para vocês. Então, o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento é muito importante para mim estar motivando a trazer mais vídeos de origem assim no canal para vocês. Então é isso, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!